Eu até, lendo o provérbio, sabe, Salomão, eu tinha até feito as anotações a respeito dele aqui, para nós começar a falar. É um texto que, 23 de provérbio, ele está tratando da riqueza. Sim. Mas dentro de um versículo, ele fala algo que me chama muita atenção, que é no capítulo 23, no capítulo 23, versículo 7. Olha o que ele vai dizer. Ele está tratando, falando da riqueza, vai dizer assim, ó, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Então, ou seja, como ele pensa, assim ele é. Então, assim, quando nós guardamos dentro de nós tudo isso, nós vamos ficando dessa forma. Então, começamos a guardar rancor, nós começamos a ficar uma pessoa rancorosa, né? Começamos a guardar tristeza, nós começamos a ser uma pessoa triste. Não tem como eu ser um depósito de tristeza dentro de mim e expressar alegria. Então, assim, olha que necessidade grande nós temos de perdoar. Como você falou, vai fazer bem para nós e para quem está ao nosso redor. Então, maravilha essa pergunta. Antes de ser com os outros benignos, né? Misericordiosos, perdoando os uns aos outros, como também Deus vos perdoou. E deixar claro mais uma vez, né? Que o perdão não é sobre nós, mas é sobre aquilo que ele fez, né? Isso. Como a gente falou no programa anterior, sobre a cruz, né? A cruz de Cristo, que ele fez ali. Ele tinha duas escolhas, né, pastor? Perdoar, mesmo se nós temos falhos, pecadores, ou ele não vou fazer nada. E a gente acha que a gente tem essa escolha não vou perdoar. Né? Tem aquela questão de falar assim, desculpas aceitas, acesso negado, né? Mas não é bem assim que funciona, né, pastor? Você tem que perdoar e saber estender a mão, né? Ajudar e reconhecer que você também não é, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, né? E no contexto atual, no mundo onde a fofoca e o rancor se espalham muito rápido, o perdão é essencial para construir relacionamentos verdadeiros e refletir sobre o amor de Deus. É isso mesmo. Você vê que a fofoca ela espalha tão rápido. Tão rápido, né? E às vezes as pessoas se magoam não por achar que alguém falou aquilo dela. Nem aconteceu o fato. Sim. Mas o fato está isolado ali, ela fala, mas você me magoou, mas o que aconteceu? Eu não sei. É isso mesmo. E eu fui, o pastor sabe que eu sou exemplo do que aconteceu, que uma situação que aconteceu, e eu fui levando, isso vai gerando em você um rancor, uma mágoa, e você te afundando no fundo do poço. Quando você vê, você está mergulhado num poço sem saída, e é só você e Deus para você falar, Senhor, e agora? E a falta de perdão, ela te leva a uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Mas precisamos reconhecer que o perdão, isso não vem de nós, né? Não. Isso não está em nós. Não está em nós. Isso é dom de Deus, né, Isso pastor? É dom de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda pergunta, pastor, que vai citar o Mateus 6,12, né? Que diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a pergunta é possível perdoar alguém que não se arrepende? Sim. Sim. É possível. Até porque o perdão parte de nós, né? O perdão parte de nós. Então, uma vez que você perdoou, você libera. Eu uma vez estava passando por algumas pesquisas, e aí eu vi lá a etimologia da palavra perdoar. E aí eu achei assim muito interessante e acabei trazendo para a minha vida. Porque ali o escritor que estava definindo a etimologia dessa palavra perdoar, ele dizia assim, essa palavra é uma junção de duas falas. Perdoar. E ele vai dizer assim, quando nós falamos na linguagem nossa, no português, está falando de algo muito profundo. Eu vou perfurar essa mesa, vou atravessar de um lado para o outro. Eu vou pernoitar, então vou passar a noite toda. Então é algo muito profundo. Estou dizendo, então a palavra muita profundidade, doar. Ou seja, nós temos que doar em profundidade. Então não está falando relacionado ao outro. Está falando relacionado a nós. Entendeu? Então é possível. Porque perdoar é essa doação em excesso. Essa doação que vai além. Então não está falando só de nós. Não está falando do outro. Gostoso quando a pessoa também se arrepende, um relacionamento fica um pouco melhor, mas é possível perdoar sem que a pessoa se arrependa. E é bastante a graça, né? A graça. Um favor merecido, né? Ele não teve dimensão daquilo que foi, né? A gente não tem dimensão realmente do que é a graça, né? Jesus veio para nós, né? E por que é tão... Porque assim o senhor está mais tempo já na caminhada com Jesus? Por que é tão difícil a gente ainda como conhecedor da palavra, estar ali na igreja buscando o Senhor,
Por que é tão difícil a gente ainda perdoar as pessoas? Porque qual é o sentimento que tem em nós que a gente tem essa dificuldade? O que causa mais ou menos isso daí? Ó, eu acredito assim, na minha maneira de pensar. Quando nós trazemos isso como sentimento para nós, a nossa vida natural, né? Aí encontramos essa barreira, essa resistência. Isso é algo que a gente tem que levar para o mundo espiritual. Porque nós, como pessoa, como ser humano, não temos capacidade para perdoar. Quando você entra na dimensão espiritual, onde você busca agora, não só você está indo só com a sua força, com a sua vontade de querer perdoar, mas agora com a ajuda do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo tem essa capacidade de fazer com que nós tornamos sensível ao outro ao ponto de perdoar. Porque eu entendo que isso aí é uma coisa da nossa natureza humana. A natureza humana está enraigado nela, né? Acho que por causa do pecado, então está enraigado em nós essa coisa de não perdoar, né? Lembra quando Caim, né, mata seu irmão? Deus vem conversar com ele, era para cair um arrependimento, era para chorar, né, debruçar na presença do Senhor, dizer, não, eu errei mesmo, me perdoa. Não, mas quando o Senhor pergunta para ele, Caim, e seu irmão? Ele fala, porventura sou eu o guardião do meu irmão, né? Sou babado do meu irmão. Então você percebe que a natureza humana, nossa natureza tem muita dificuldade. Então assim, para que haja perdão, principalmente nós que somos cristãos, aquela pessoa que crê no sacrifício vicário de Cristo, tem que buscar a ajuda do Espírito Santo. Pastor, como eu busco essa ajuda do Espírito Santo? Primeiramente, lendo a palavra, que a palavra mexe com nós. Ela vai deixando nós mais sensível. A palavra deixa o homem sensível, a palavra molda o ser humano. E depois, através de oração. Então eu acredito que perdoar não é uma coisa simples, que eu chego para a pessoa, ele me machucou, ele me maltratou, ele fez algo, tá bom, eu estou te perdoando, tá tudo certo. Eu entendo que é um pouco mais além. Porque, na verdade, quando me machuca, o entendimento, a minha vontade ou o meu sentimento, né, falando assim, é de vingança. Aquela pessoa, mais que eu não faça nada, mas que ela se dê mal, que ela não se dê bem. Até para me dizer para ela, tá vendo? Mexeu com o homem de Deus, nada aconteceu com você. Então esse é esse sentimento humano. Aí, mas quando nós buscamos através da palavra, você começa a ver tudo que Jesus fez, todo o ensinamento bíblico, o Espírito Santo começa a nos ajudar, aí nós encontramos força para perdoar. Então não é aquela militância entre a carne e o espírito, né? É aquela luta, isso aí. A espiritual e o físico, né? Você Porque tem aquela, tá no meio dos dois ali. Às vezes, normalmente o físico, o corpo fala mais alto nessa parte de perdão, né? É isso mesmo. Acho que Paulo que fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer acaba cometendo. Então, você vê, Então, o gigante como Paulo, né? E um exemplo também que, né, Saulo, né? Isso Tanto perseguiu Jesus sim. e o maior pregador do Evangelho de Cristo, né? Então a gente vê que também houve o perdão, né? Houve perdão, então acho que a gente é muito pequeno para não saber não perdoar, né? Não perdoar. A gente olha para Cristo e vê esse amor, essa fidelidade, esse abrigo, esse refúgio, né? A gente erra, a gente pega todo dia e tá lá, não, filho, eu tô aqui, disposto a perdoar, né? E é interessante falar sobre isso porque quando essa programação começou, foi uma situação que aconteceu comigo e realmente sobre perdão, né? E Cristo falava assim, mas Senhor, eu sei que eu não tô errado, mas se for, perdoa. Né? A gente sabe que não tá errado, mas fala assim, perdoa, mas Senhor, eu não tô errado. A gente quer procurar uma justificativa para jogar a culpa para alguém, ou transmitir a culpa, mas fala, perdoa. Mesmo não estando errado, perdoa, porque é para você, né? Não é sobre a pessoa, é sobre você. Sim. Né? E a justiça não vai ser nossa, né, pastor? Não. E é interessante que você falando desse perdão, né, tentando achar culpa, né? Dizer assim, não, eu não vou perdoar porque a culpa não foi minha, ou seja, eu perdoaria se eu tivesse sido culpado. Então, olhando para isso, eu consigo olhar para Jesus no momento da crucificação, no momento da via sacra ali, ele olha para o Pai e ele olha para aquela multidão que poderia receber a condenação naquele momento, porque ele estava fazendo, aqueles mesmos, né? Eles falavam, né? Que caia sobre mim o sangue dele se ele foi inocente. Então ele estava pedindo a justiça fosse de Deus, fosse sobre eles. E aí Jesus olha e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus não falou assim, não, Pai, olha, não perdoa não, porque eles têm culpa, porque eu sou inocente, eles são pecadores. Não. Jesus olha e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha que posição que Jesus se colocou naquele momento sempre ali, né? Houve o perdão, né? Houve o perdão, sempre houve o perdão. Então, assim, todo momento. Então, ele está indo para a cruz, um momento difícil, que a gente sabe que é um momento difícil. Já tinha vindo de um momento difícil, que é o Getsema, né? A luta ali, com toda a potestade em volta dele ali, para que ele desistisse daquela situação, ao ponto dele suar sangue, né? A Bíblia diz que o suor dele veio gotas de sangue, já estava com uma agonia muito grande dentro dele como ser humano,
Mas mesmo assim ele olha para aquela multidão e fala, Pai,